Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora e por meio das suas redes sociais. Muito obrigado porque mais uma vez você me permite entrar na sua casa por meio das redes sociais às quais você tem acesso. Que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo a essa plataforma. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro. Eu quero compartilhar com vocês hoje o seguinte tema: a verdadeira pregação da palavra. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 12. Esse vai ser o texto que nós vamos usar para pregar a palavra. Quero convidar você a se inscrever no canal, se você não tiver inscrito. Se você já tiver inscrito, quero te agradecer. Deus abençoe cada um de vocês. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Isso é gratuito, leva só alguns segundos. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são importantes, sinalizam que vocês gostaram do vídeo e que vocês querem que esse vídeo chegue a mais pessoas e assim a palavra seja pregada e o conteúdo desse vídeo seja espalhado pela internet. Então eu peço o apoio de vocês em cada plataforma que vocês estejam vendo esse vídeo. Quero compartilhar com cada um de vocês o roteiro do vídeo de hoje. Eu primeiramente vou trazer uma ilustração do Reino de Deus. Em seguida, eu vou trazer mais um momento da série Acredite em Si Mesmo, Mude Sua História. Em seguida, eu vou falar sobre cada um dos meus livros e vou entrar com o conteúdo da mensagem. E por falar em meus livros, aí nos comentários eu tenho os nomes e os sites onde você pode adquiri-los. Eu vou falar daqui a pouco sobre cada um deles. Só vocês entrarem nos comentários vocês vão ver. E por falar em comentários, aí tem também nos comentários o texto para vocês analisar à luz da Bíblia sobre o combate às fake news. Tem também nos comentários os links dos sites os quais vocês podem acessar para conferir as notícias que vocês recebem nas redes sociais. E também nos comentários eu tenho meu telefone para contato, caso você queira me convidar para pregar na sua igreja. Não cobro nada, sou membro de uma igreja, graças a Deus, sou membro do Ministério Santa Terra Ferida, eu tenho um pastor, eu trabalho na Escola Bíblica Dominical, sou um dos professores, sou diácono. Então, pela graça de Deus, eu tenho 41 anos de vida cristã, me converti aos 17, então tenho uma história para contar. Não caí de paraquedas, não sou comerciante da fé, não sou estelionatário da fé. Sou um pregador da palavra de Deus. Não cobro nada para pregar, como eu falei. Não vivo do evangelho, graças a Deus. Vivo da minha aposentadoria e vivo dos direitos autorais das vendas dos meus livros. Então, quando eu estiver na sua igreja, eu vendo meus exemplares. Se vocês quiserem comprar através dos sites que estão aí nos comentários, vocês podem comprar também. E é isso. Vamos lá. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são gratuitos, levam somente alguns segundos e isso faz com que você informe, notifique a plataforma que você gostou do vídeo, a plataforma entende que você gostou e que você quer que mais pessoas vejam, que você quer que esse vídeo viralize nas redes sociais. Bem, telefone para contato para eu pregar na sua igreja está aí nos comentários, é o WhatsApp. Não cobro nada para pregar. E hoje eu quero falar para vocês sobre uma ilustração. A ilustração do Reino de Deus que eu quero compartilhar com vocês é a seguinte: o menino rico e o menino pobre. Vamos lá. Certa feita, o pai estava andando no shopping com seu filho. Esse homem era um homem rico, tinha posses, e ele estava andando com seu filho, cerca de uns 10, 11 anos de idade que o garoto tinha. E o pai estava comprando as coisas para o garoto, estava comprando, era brinquedo, era roupa, era calçado. E pararam para lanchar na praça de alimentação e foram ao cinema. Então o pai passou aquele dia ali com o filho, disponibilidade de dinheiro, gastou, coisa e tal. O filho saiu com muita bolsa. E quando eles estavam saindo do shopping, do lado de fora do shopping ali, daquela coisa de estacionamento, eles então foram abordados por um menino. Um menino que tinha a mesma idade do menino pobre, tinha a mesma idade do menino rico.
mesma faixa etária. O menino pediu ajuda, o menino não pediu dinheiro, mas o menino falou que queria alguma coisa para comer, que queria alguma roupa para vestir. O pai virou para o seu filho: meu filho, você pode dar alguma bolsa de roupa para esse menino? Você está com tanta bolsa aí, depois, conforme for, a gente pode comprar mais. O garoto: não, sem problema, pai. E o menino foi e deu algumas bolsas que ele tinha ali, tinha roupa, algumas roupas, alguns calçados, até um pouco de brinquedo também. O menino rico compartilhou com o menino pobre. O menino ficou agradecido. Eles ainda levaram o menino para comer alguma coisa, quando o menino pediu comida, estava com fome. E beleza. E eles perguntaram: onde é que você mora? Ah, eu moro aqui perto. Mas o menino não deu mais detalhes. Pois bem, foi cada um para o seu lado. O menino pobre saiu dali, chegou na casa dele e ficou pensando: poxa, eu queria ser como aquele menino rico. E começou a bater no menino pobre aquele sentimento de inveja. Eu queria ter a vida que ele tinha, que ele tem. Eu quero tanto estar no lugar dele. Eu não quero mais essa vida aqui de pobreza, morar nesse barraco, passando tanta necessidade. Eu quero ter a vida daquele menino rico. E ficou ali a noite toda falando consigo mesmo ali. Eu quero ter a vida daquele garoto, eu quero ter a vida daquele garoto, coisa e tal. E ficou a noite toda ali naquele estresse, aquele sentimento da inveja, não conseguiu dormir. No dia seguinte, o pai daquele garoto apareceu na casa dele lá. Isso assim, tipo, final do dia, final da tarde, o pai do garoto apareceu na casa dele lá. Como ele falou que morava ali perto, o pai do garoto naturalmente se informou, coisa e tal, e chegou lá na casa dele. Um casebre simplesinho, buzinou. O chefe da casa, o pai do garoto pobre, foi ver quem é que estava chamando. Chegou lá e perguntou: pois não, o que o senhor deseja? E o garoto veio junto do pai. E aí o garoto reconheceu aquele homem e virou para o pai dele: pai, esse moço foi ele que, juntamente com o filho dele, me deram aquelas bolsas de roupa, de tal, calçado. Aí o pai agradeceu: poxa, muito obrigado, coisa e tal. E aquele homem chegou com um carro abarrotado de coisas do garoto rico. Abarrotado. Era roupa, era calçado, era brinquedo, era tudo. E o pai, aquele homem, né, homem rico: olha, eu estou trazendo isso tudo aqui para você, tá? O garoto não entendeu nada. Mas por que o senhor está trazendo isso tudo aqui para mim? E o seu filho? O seu filho não vai sentir falta de nada disso? O pai, aquele homem rico, falou: olha, onde meu filho está agora, ele não vai mais precisar de nada disso. Ele morreu. Ele morreu ontem à noite, quando chegamos em casa. O meu filho, ele estava com câncer em estado terminal. Eu estava levando ele para fazer aquele passeio, para ele poder comprar as coisinhas que ele queria comprar, para ele poder comer o que ele queria comer. Eu tinha ideia que meu filho não ia durar muito tempo, mas eu estava alimentando ele, a expectativa dele, alegrando o coraçãozinho dele, para ele não ficar abatido. Mas no fundo, todos nós sabíamos que a qualquer momento ele poderia morrer. E infelizmente ele morreu. E por isso que eu estou trazendo isso para você. Aquele menino, impactado com esse testemunho desse homem rico, após esse homem rico ter ido embora, ele entrou para o quarto e começou a chorar. E começou a falar, aí já falando com Deus mesmo: poxa, Senhor, ontem eu fiquei falando tanta besteira, falei que eu queria estar no lugar daquele garoto, que eu queria ter a vida daquele garoto. Pai, me perdoa. Falando com Deus: me perdoa. Eu não queria ter a vida dele, não. Ele sofreu muito com essa doença e tal. Eu me contento com a vida que o Senhor me deu aqui, com a saúde que eu tenho. E o garoto chorou, pediu perdão a Deus por ele ter tido esse sentimento de inveja. E qual é a moral da história dessa ilustração? Não queira desejar aquilo que é do outro. Presta bem atenção no que eu vou falar para você. Não é pecado você querer ambicionar melhorar de vida, não. Eu sou defensor intransigente
de que todos nós temos o direito, não somente o direito, mas temos o dever de buscar melhorar de vida. Sim, eu falo sobre isso no meu livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Daqui a pouco eu vou falar com mais detalhes sobre esse assunto. Mas no meu livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, falo disso no sentido profissional da carreira. No meu livro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia, eu falo sobre como melhorar de vida na parte financeira. E nos meus 2 outros livros, de Lodebar para Wonderland, de Avivamento, onde ele começa como alcançá-lo, eu falo de melhorar de vida mais no sentido espiritual. Então, sim, eu sou defensor intransigente de que temos o dever de buscar melhorar de vida, mas não às custas de passar a perna nos outros, não às custas de desejar o lugar do outro, puxar o tapete do outro, não às custas de invejar o sucesso do outro. O que eu defendo é você correr atrás do seu, tá? Correr atrás do seu, não é puxar o tapete do outro, não. Então, esse garoto entendeu da pior forma que, se Deus permitiu a ele, naquele momento ali, ser um menino pobre, ele deveria ser grato ao Senhor porque ele tinha saúde, porque aquele menino rico tinha dinheiro, mas não tinha mais a saúde. Conseguiu entender o que eu quis dizer? Conseguiu entender o sentido dessa ilustração? Espero que Deus esteja esclarecendo no seu coração tudo aquilo que eu não consegui através da comunicação dessa ilustração. E que Deus continue falando poderosamente ao seu coração. Fica aqui até o final que tem muita coisa boa para você ainda aqui. Vem comigo. Mais uma vez estamos aqui nessa plataforma. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Isso é gratuito, leva só alguns segundos. Quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, você está sinalizando que você gostou do vídeo, que o vídeo é bom, que você quer que mais pessoas vejam. E você faz com que esse vídeo se torne importante e relevante nas redes sociais e, quem sabe, até viralize. Bem, para você adquirir meus livros, tá tudo aí nos comentários. O nome de cada um e os endereços eletrônicos onde você pode comprar cada um deles. Daqui a pouco eu vou falar com mais detalhes sobre meus livros. Caso você me queira me convidar para pregar na sua igreja, melhor dizendo, caso você queira me convidar para pregar na sua igreja, o telefone está aí nos comentários. Tem o WhatsApp. E não cobro nada para pregar. Bem, eu quero compartilhar com vocês mais um vídeo da série Acredite em Si Mesmo, Mude Sua História. Hoje eu não vou falar sobre gente ligada à música. Hoje eu vou falar sobre um cara ligado ao cinema. Todo mundo conhece. Sylvester Stallone. Uma história de superação desde o nascimento. Ele é descendente de imigrantes italianos. O seu nascimento já foi com muita dificuldade. Ele teve que ser retirado o parto teve que ser feito a fórceps, aquela coisa brutal. Para quem não sabe, fórceps o médico usava, hoje nem se usa mais isso. O médico usava como se fosse um ferrinho aqui na testa para puxar a criança, e nessa de usar o ferrinho para puxar a testa da criança, arrebentou algum vasinho na cabeça do menino, do Sylvester Stallone, e ele ficou com uma discreta paralisia, discreta, mas perceptível, em um dos lados do seu corpo, que resultou numa certa dificuldade para movimentar um lado do corpo, é bem discreto isso, e uma dificuldade para ele falar. Ele tem a boca um pouco torta e a fala um pouco lenta. Na dublagem dos filmes isso não é perceptível. O dublador só fala um pouco mais lento, porque na vida real a voz original de Stallone é um pouco mais lenta, mas é um pouco mais embolada por causa, como se ele tivesse tido um AVC, bem discreto, para vocês terem uma ideia. É mais ou menos assim. E a vida dele foi difícil, era um lar pobre, filho de pais separados e coisa e tal. E ali na juventude dele, para ele levantar, ele tentou ser artista, obviamente que por causa dessa pequena deficiência, né, dessa pequena paralisia, ele não conseguia encontrar papéis importantes para fazer. Quando conseguia fazer alguma coisa era mais negócio de figuração.
e estava lutando para sobreviver com muita dificuldade, passando necessidade. E no auge ali da necessidade mesmo braba, ele chegou a fazer um filme que muita gente diz que é filme pornô, que é um filme chamado Garanhão Italiano. Por isso que nos filmes da franquia do Rock, ele era chamado lá no filme Garanhão Italiano, que é uma alusão a esse filme que ele fez em 1970. Na verdade, não chega a ser um pornô desse nível que a gente vê aí na internet, não. Tá? Não é um pornô desse nível, não. É mais no nível de um cine privê, vamos dizer assim. É mais no nível de um cine privê ou de uma pornô chanchada brasileira da década de 70. Quem é da minha geração já deve ter visto alguma, ou pelo menos ouvido falar. Seria mais ou menos nesse nível aí, não chega a ser aquele pornô explícito não, mas ainda assim uma coisa que não era assim, tecnicamente coisa muito legal para ele fazer. Uma coisa que ele possa dizer, ó, me orgulho de ter feito isso. Mas ele fez, precisava levantar dinheiro, coisa e tal, mas mesmo assim, dinheiro levantou o dinheiro entrou, dinheiro saiu, e passando dificuldade, ele chegou a vender o cachorro dele, o cachorro de estimação dele, porque não tinha dinheiro nem para se manter, ele já estava até morando na rua, despejado, porque não conseguia pagar aluguel, coisa e tal, vendeu o cachorro, e ele estava vendo, antes dele parar na rua, ele estava vendo um filme, estava vendo lá uma luta, e um lutador chamado Roque Marciano, você pesquisar aí, um lutador bem conhecido, campeão de boxe, o cara top de linha. Então o Stallone se inspirou para escrever um roteiro sobre, se inspirado no Roque Marciano, então daí que ficou Roque Balboa, o personagem que ele criou, e criou ali um roteiro, o cara que lutava para poder vencer, parará, e ele apresentou o roteiro. Só que ele impôs aos produtores das grandes indústrias cinematográficas uma condição. Ele queria ser o protagonista, o Roque Balboa. Ele chegou a receber proposta de dinheiro alto para ele vender aquele roteiro, mas quem queria comprar não queria que ele fosse o ator. Queriam dar o papel para outro, mas ele bateu o pé que só aceitaria se ele fosse o ator. Até que uma produtora resolveu bancar. Pô, vou botar esse cara para ser o ator. Pagou muito menos do que a outra tinha oferecido, mas ele aceitou. Então daí surgiu em 1976 o primeiro filme da franquia do Rock. O Rock 1, primeiro, 1976. Orçamento baixíssimo. Se você pesquisar, você vai ver que os atores, as roupas que os atores usavam, eram suas próprias roupas, não eram roupas da produção, não. O filme tinha uma câmera só, aquela famosa cena que ele faz aquela corrida para treinar e tal, lá na Filadélfia, e finaliza subindo aquela escadaria para chegar lá em cima e vibrar, aquela cena icônica, que até o Maluco no Pedaço, Will Smith, certa vez imitou aquela cena. Então é isso. Esse filme, o Rock 1, foi um baita de um sucesso, tornou o Stallone super conhecido, o filme se pagou, ele lucrou pra caramba, ele comprou o cachorrinho dele de volta. Claro que o cara que comprou pediu uma grana muito maior para poder o Stallone comprar de volta, mas ele pagou, comprou o cachorrinho de volta, e daí ele começou. Um filme atrás do outro. Aí veio o Rock 2, veio o Rock 3, veio o Rambo, aí fez a franquia do Rambo, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, veio Rock 4, veio Cobra, Stallone Cobra, veio Tango e Cash os Vingadores, e foi a filmografia do Stallone muito grande, até ele se tornar, né, esse ator que ele é hoje, na casa dos seus 78 anos que ele tem hoje. Tá aí, multimilionário, super famoso, e superou, não deixou a deficiência dele impedi-lo de poder crescer na carreira, não deixou que as rejeições que ele sofreu impedissem ele de chegar onde ele chegou. Ele foi resiliente, foi determinado, não, só vendo o roteiro, se eu pudesse ser o ator principal. Se ele não tivesse peitado, talvez ele nunca tivesse conseguido fazer sucesso como ator, porque até ali ele não estava conseguindo, ninguém dava papel para ele, o máximo era figuração ou esse filme soft pornô, vamos dizer assim, que ele fez, tá? Então, o que eu quero transmitir para você?
Você pode ter qualquer dificuldade, seja uma deficiência visual, seja uma deficiência auditiva, seja uma deficiência de fala, seja uma condição socioeconômica ruim, de dificuldade, de pobreza, de lar desfeito, seja lá como for, você escolhe se você vai ficar nessa de vitimismo ou se você vai ser resiliente e meter as caras e seguir em frente, dar a volta por cima e passar por cima dos obstáculos. Ah, mas não é fácil. Claro que não é fácil passar por cima de obstáculos. Eu não disse que é. Eu nunca falei que é fácil. Agora, o que a gente não pode fazer é posar de vítima, né? O que a gente não pode fazer é entrar na vibe do vitimismo. É por isso que eu trago essa... Foi por isso que Deus me inspirou para fazer essa série. Acredite em si mesmo. E eu vou levá-la até o final do ano. No final do ano eu paro. Então, daqui até o final do ano, estou gravando o vídeo hoje, sexta, 6 de dezembro de 2024. Tenho mais alguns, selecionei mais algumas pessoas sobre as quais eu quero falar. Eu quero que você se inspire. E se você percebeu, você só estou pegando gente que não é crente. Que eu quero falar para você que é crente, que é cristão. Você tem que ser o primeiro a não ser vitimista. Você tem que ser o primeiro a, primeiramente, separar aquilo que é de Deus e aquilo que é seu. Deus não vai se meter para fazer aquilo que é para você fazer. E Deus não vai concordar com que você faça aquilo que é para Ele fazer. Então você tem que ser o primeiro a entender e separar as coisas. O que é para você fazer? Melhorar sua carreira profissional? Você que tem que estudar, você tem que distribuir currículo, você tem que fazer cursos, você que tem que ser o melhor profissional na sua área. Para melhorar suas finanças, o que você tem que fazer? Você que tem que aprender a controlar seus gastos, montar orçamento e ter disciplina financeira e evitar as tentações de comprar as coisas. Isso é você que tem que fazer. Como é que você vai melhorar seu casamento? É você que tem que fazer sua parte. Cuidar da aparência, cuidar da postura, cuidar da forma de falar, cuidar da higiene pessoal, cuidar da forma como trata o seu cônjuge. Isso é você que tem que fazer. Você não vai jogar para Deus fazer isso que é para você fazer. E a parte que é dele, deixa que ele faz. Abrir portas onde não tem janela, onde não tem nem parede, só ele que pode fazer. Tipo, movimentar um currículo seu e colocar na mão da pessoa certa para essa pessoa contratar você, isso é só ele que pode fazer. Mas ele só vai fazer se você colocar o currículo lá. Deus não vai fabricar o currículo, é você que tem que fabricar o currículo, você que tem que fazer o currículo. Abrir portas financeiras para você prosperar, ele vai abrir se ele perceber que você está fazendo planejamento financeiro. Aí ele abre a porta. Restaurar seu casamento que está combalido aí, está arrebentado, até já acabou, já rolou separação, já rolou até divórcio. Se Deus vir que você está fazendo a sua parte, Ele movimenta as águas. Se assim for a vontade dele, Ele movimenta as águas. Pode ter certeza. Então, você tem que entender isso. Ficou claro que o que eu quis transmitir para você com a série Acredite em Si Mesmo, Mude Sua História? Desejo que Deus abençoe grandemente sua vida. Fica aqui até o final, tem muita coisa legal para você ainda, hein? Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são gratuitos, levam somente alguns segundos, sinalizam para a plataforma que você gostou do vídeo, que o vídeo é bom, que você quer que mais pessoas vejam o vídeo, que mais pessoas me acompanhem aqui nessa plataforma. E se você ainda não está me acompanhando, te peço para começar a me acompanhar. Não cobro nada para pregar. Se você me convidar a pregar na sua igreja, o telefone está aí nos comentários. Os meus livros, todas as instruções estão aí nos comentários e eu vou falar sobre cada um deles a partir de agora. O primeiro livro que eu quero falar para vocês é O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Foi o primeiro livro que eu escrevi em 2022. É um livro que é super atual. Eu preparei ele antes disso, atualizei quando eu fui publicá-lo em 2022, mas você pode ter certeza que esse livro é extremamente atual. Os assuntos que eu coloquei ali são extremamente atuais. E
Esse vídeo eu estou gravando no dia 6 de dezembro de 2024, ou seja, um excelente presente de Natal para você dar para alguém, é um excelente livro para você mesmo se presentear, para você começar a preparar suas finanças para o novo ano, certo? Para você ler cada capítulo que está ali, o capítulo que eu falo sobre o dinheiro que a gente ganha, as receitas, o capítulo que eu falo sobre o dinheiro que a gente gasta, as despesas, o capítulo que eu falo sobre a inadimplência, como é que a gente evita, o capítulo que eu falo ali sobre os textos bíblicos que Deus colocou para que nós venhamos a tomar conhecimento sobre o que a Bíblia diz a respeito do assunto dinheiro, o capítulo que eu escrevi sobre os 7 pecados capitais do dinheiro, o círculo vicioso da inadimplência que eu coloquei ali. É isso que eu quero que você veja e que você comece a preparar a sua vida financeira para o próximo ano. Como eu sei que a internet é atemporal, você de repente pode estar vendo esse vídeo já com o novo ano tendo entrado. Pois é, nunca é tarde para começar. Se você ainda não organizou sua vida financeira, a hora é essa. Não importa o dia nem a hora que você esteja lendo esse livro. E eu desejo do fundo do meu coração que esse livro possa abençoar grandemente sua vida financeira com os ensinamentos que tem ali. Eu tenho um capítulo também que eu falo sobre investimento, tá? O que você faz com o dinheiro que sobra. Tem um capítulo ali específico para isso. Como é que você compra o livro? Esse livro eu tenho nesse momento disponível na versão digital. Você vai entrar em www.amazon.com.br, vai colocar lá na lupa de pesquisas o nome do livro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia, e vai fazer a sua compra. O livro digital você baixa na hora, você paga ali na hora, baixa na hora e lê. Entendeu? O Dinheiro Nosso de Cada Dia está disponível para você, para abençoar a sua vida. Aí, em 2023, eu lancei esse livro aqui, meu segundo livro, De Lodebar para Wonderland, para compartilhar com você 11 testemunhos reais de pessoas que foram ao fundo do poço, mas que deram a volta por cima. São 11 histórias. Eu tenho a história da Catarina, já falei um pouco aqui, tenho a história da Tamires, já falei, tenho a história da Elisama, tem a história do Júlio César. Vamos lá. A história da Catarina tem a ver com perseguição dentro da igreja, uma menina que aí se desviou, começou a fazer um monte de besteira. Tem a história da Tamires, que tem uma vida de pobreza, e para fugir da pobreza e de abusos dentro de casa, ela casou com um homem bem mais velho e deu ruim. Você vai ler aqui o que aconteceu. A história da Elisama, uma família toda dentro da igreja, mas dentro de casa sofreu abuso, aquele tipo de abuso que você sabe, sexual por parte do pai. Você vai ler a história aqui. A história do Júlio César, um cara que cresceu dentro do banco que ele trabalhava e se envolveu em fraude financeira. Tem a história do Felipe e da Gabriela, que tem a ver com problemas familiares entre a Gabriela e a família dela, e envolveu, e com isso deu ruim para o casamento. Você vai ler aqui a história. Tem a história de um casal, Lindomar e Jaqueline, quem odeia mais? A história está aqui. A história do Rafael, um garoto criado dentro da igreja, que não conhecia o mundo, e quando começou a trabalhar quis conhecer e deu ruim. Tem a história da Gisele, uma vida toda errada, envolvida com outras religiões, com coisas da pior espécie, e que contraiu até o HIV, e você vai ler a história dela aqui. Tem a história do Guilherme, um cara que tinha um futuro pela frente, que jogou o futuro dele fora por causa de escolhas erradas. Tem a história do Augusto, um cara que tinha um futuro na obra de Deus, trabalhava, mas foi traído pela esposa e pelo melhor amigo dele, que era o pastor dele. Então, são 11 histórias aqui, superação, entendeu? Superação. Gente que abriu o coração para Jesus e permitiu que Jesus mudasse suas histórias.
Primeira orelha tem um texto para meditação. Segunda orelha, tenho aqui as minhas redes sociais. A quarta capa tem um texto para sua meditação. Ó, capa bonita, bem feita. Onde é que você vai comprar esse livro? Bem, se você quiser a versão digital, amazon.com.br. Coloca o nome do livro lá na barra de pesquisa. O nome do livro está aí nos comentários. Coloca certinho como está escrito aí nos comentários. E aí você compra na versão digital na amazon.com.br. Ah, você quer a versão impressa? Então você vai pegar o nome do livro que está aí nos comentários, do jeitinho que está escrito. Você vai lá em clubedeautores.com.br, clubedeautores.com.br e vê lá, entra lá na área de venda e compra. Você tem a opção de comprar no portal uiclap.com, uiclap.com, o nome está aí nos comentários. Pega o nome do livro, vai lá na barra de pesquisa e pronto. Livro.vc, está aí escrito nos comentários e você faz a compra também pegando o nome do livro direitinho. Caso você esteja vendo esse vídeo numa plataforma que permita você clicar no link e o link jogar você diretamente na área de vendas, melhor ainda. Se não for assim, tá tudo aí nos comentários como é que você vai fazer, tá? Os endereços aí. E que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma excelente leitura e que esse livro fale poderosamente no seu coração. Excelente presente para você dar para alguém, tá? Em qualquer época do ano, sem ser época festiva. Hoje é dia 6 de dezembro de 2024. Então você pode estar vendo esse vídeo aí, sei lá, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, não importa. Então você pode dar esse livro de presente para alguém em qualquer época do ano, para você incentivar alguém a dar a volta por cima, a ler esse manual aqui, essa receita aqui, são 11 receitas diferentes de pessoas que deram a volta por cima. Outro livro, lancei ele no começo desse ano, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Cuide bem da sua carreira profissional. Aqui eu falo sobre tudo que é assunto da nossa vida profissional, da nossa carreira. Sobre como fazer um bom currículo, os erros que nós cometemos. Falo sobre dinâmica de grupo, falo sobre entrevistas de emprego, sobre etiqueta corporativa, que é como a gente se comporta no ambiente de trabalho. Eu falo sobre apresentação pessoal, falo sobre marketing pessoal, falo sobre redes sociais, eu falo sobre estudos, desemprego estrutural, planejamento de carreira, falo sobre plano B. Olha, falo sobre empreendedorismo também, tem muito assunto legal para você adquirir conhecimento e para que você não seja mais um homem pão com ovo, para que você não seja mais uma mulher pão com ovo. Vamos lá. Eu costumo usar essa expressão, já fiz até alguns anos atrás um vídeo sobre o homem pão com ovo e um vídeo sobre a mulher pão com ovo. Já fiz alguns comentários nesse sentido nas minhas redes sociais, mas eu quero explicar bem calmamente para você. Quando eu uso essas expressões, eu não estou debochando, eu não estou ridicularizando, eu não estou diminuindo ninguém. O que eu quero chamar a sua atenção, eu uso essas duas expressões para chamar a sua atenção. O que vem a ser um homem pão com ovo e o que vem a ser uma mulher pão com ovo. No aspecto profissional, que é sobre o qual eu vou falar aqui nesse primeiro momento, falando no livro, é fazer com que você seja um profissional de excelência. E como é que você vai ser um profissional de excelência e deixar de ser um homem pão com ovo ou deixar de ser uma mulher pão com ovo? Primeiramente, você vai melhorar a sua formação acadêmica. Hoje não há desculpa para não haver a melhora na sua formação acadêmica. Hoje você tem à disposição o EJA, você tem à sua disposição o Enseja, essas coisas são gratuitas, você pode correr atrás e procurar. Você tem a opção também de fazer essas aulas online, sem que você tenha que se deslocar correndo do trabalho para a escola, que eu sei que é puxado, e também estudar em casa é puxado, não tem nada fácil. Agora,
Ficar acomodado é que não dá. Ficar dependendo do governo em relação à Bolsa Família que não dá. Então você precisa, tá, voltar a estudar, melhorar sua formação acadêmica. Até porque o mercado de trabalho está cada vez mais exigente com relação a isso. E se eu já falei isso em outros vídeos, eu vou repetir aqui. Profissões elementares, profissões simples, de baixa complexidade, estão sendo aos poucos extintas, porque máquinas conseguem fazer essas tarefas. Vou dar aqui alguns exemplos. Ascensorista, não tem mais ascensorista nos prédios. Os elevadores já são programados para deixar as pessoas nos seus andares, tudo programado bonitinho, não precisa mais do ascensorista. Cobrador de ônibus, não precisa mais do cobrador de ônibus, a maquininha já está ali, a pessoa aproxima o cartão, passa, acabou. E se as empresas quiserem melhorar ainda mais isso aí, podem habilitar as maquininhas para aceitar cartão de débito, cartão de crédito, o motorista não vai precisar nem meter a mão em dinheiro. Se as empresas quiserem fazer, elas têm como fazer, a tecnologia permite. Tá? Digitador, hoje você não tem mais digitador, que ali na entrada de dados, ali numa recepção, a pessoa lança os dados ali, acabou, não precisa mais mandar o documento para uma terceira pessoa digitar, não tem mais isso. Caixa de banco, uma profissão também está sendo extinta, vários bancos já estão extinguindo, porque os clientes já entram no aplicativo, já pagam conta, se quiserem pegar dinheiro espécie, vão no terminal de autoatendimento. Hoje muita gente nem mexe mais com dinheiro espécie, faz Pix, entendeu? Então usa cartão de débito para cá, cartão de crédito para lá. Então, tipo assim, são profissões de baixa complexidade. Operador de telemarketing, já tá, o operador de telemarketing, aquele mala que fica ligando, oferecendo para você algo que você não precisa, só para encher o saco. Esse talvez ainda permaneça durante um tempo, até que a inteligência artificial entre e substitua eles. Mas o atendente, aquele lá do call center, que é o telemarketing receptivo também, conhecido assim, já está sendo extinto. Você liga para várias centrais de atendimento, a própria URA já joga você ou para o WhatsApp ou para o aplicativo, para você nem falar com o atendente. Então, aí quem não tem estudo vai ficar ruim para arrumar emprego. Porque hoje as profissões estão se tornando mais complexas e vão exigir um nível cada vez maior de estudo, formação acadêmica. E a formação acadêmica dá a você uma bagagem profissional muito maior, muito melhor, para que você consiga alcançar empregos maiores, empregos melhores, salários melhores, condições de trabalho melhores, e você então deixa de ser o homem pão com ovo no sentido profissional, você deixa de ser uma mulher pão com ovo no sentido profissional. Agora eu quero falar sobre o homem pão com ovo, sobre a mulher pão com ovo, nos demais sentidos. Aí eu entro para você, falando para você começar a adquirir cultura. Começa a ler meus livros, começa a ler livros de outros autores. Olha, vocês não têm ideia do quão importante é a leitura. Ela abre a sua mente, a leitura ela leva você a viajar por locais que você nem imagina que você vai poder ir um dia. A leitura, ela melhora o seu vocabulário, ela melhora a sua ortografia, ela melhora a sua capacidade de pensar, de raciocinar, ela melhora a sua cultura geral, tá? Você ter assunto para conversar. Deixa eu falar uma coisa para você que de repente está procurando alguém para namorar. Olha que coisa horrível. Imagina aí, você é uma pessoa preparada, tem uma cultura, você vai se encontrar com uma pessoa para conhecer, para conversar, e aquela pessoa não tem assunto, é uma pessoa que, tipo assim, vazia, fútil, fala errado pra caramba, sabe, tipo a Magda do Sai de Baixo? É muitas mulheres e muitos homens daquele nível ali. No Sai de Baixo tem a Magda, e naquele lá no Vai Que Cola tem aquele grandão lá, bonitão lá, ó, acho que é Michael, né? Também, cara bonitão, e abre a boca, só sai besteira, burro feito uma porta. Você já pensou? Você vai conhecer alguém e se depara com uma pessoa dessa? E não tem nada a ver com falta de estudo não, tá? Não tem nada a ver com falta de estudo isso aí não, tá?
Isso aí tem a ver com falta de cultura, porque tem gente que tem pouco estudo, mas tem muita cultura. Por que lê? Porque procura ver coisas legais na internet para ter assunto para conversar com os outros, ver vídeos que transmitam para ela conhecimentos diversos. Pô, a internet tem muita coisa maneira. Eu gosto de ver muita coisa na internet que tem vídeo aí mostrando, sabe, como é que os brasileiros se viram nos outros países. Pô, é muito legal, você aprende muita coisa sobre os outros países. Vejo vídeo aula de português, vejo vídeo de aula de história, vejo vídeo de aula de geografia, vejo vídeo trecho de filme, trecho de série. Poxa, é muito legal você poder ter uma gama de assuntos variados para conversar. Eu não estou falando que você vai querer alguém para se relacionar e vai conversar sobre física quântica ou sobre teoria da relatividade, ou vai querer que a pessoa memorize a fórmula de Bhaskara, ou que recite para você o teorema de Pitágoras. Não estou falando nada disso. Mas eu estou falando de uma conversação decente, né? Que inspire, sabe? Seja inspiradora, que seja uma troca de conhecimento legal, tem uma vibe legal, uma energia positiva de conhecimento, de cultura, sabe? Uma conversa agradável, não seja uma coisa chata. Imagina, a mulher tá lá, o cara só sabe falar de futebol ou de carro. Nossa, deve ser deprimente para uma mulher preparada, empoderada, estudada, instruída, culta, inteligente, letrada, que lê. E o cara só sabe falar de futebol, só sabe falar de carro, ou de mulher, não tem outro assunto. Ou de futebol, pior ainda, né? O cara vai falar de futebol com a mulher que de repente nem entende futebol, que detesta futebol. Tá? E o cara também, cara inteligente, culto, preparado, vai chegar perto da mulher, a mulher só sabe falar ou de novela, ou da vida dos vizinhos. Ninguém merece, hein? Então, ó, adquire aí, ó, cuide bem da sua carreira profissional. Aqui, ó, primeira orelha, tem um texto para sua meditação. Segunda orelha, minhas redes sociais. Quarta capa, um texto para sua meditação. E é um livro que está disponível para você na plataforma livro.vc. Livro.vc. Vai lá na barra de pesquisa, bota o nome do livro e faz a sua compra. Excelente livro para você presentear alguém, para você se presentear. Estou gravando esse vídeo no dia 6 de dezembro de 2024. Então você pode presentear ele em qualquer época do ano para ajudar essa pessoa a começar uma nova fase na sua vida profissional. E adquirir o hábito da leitura é também importante, até mesmo para entrevista de emprego, tá? Até mesmo para entrevista de emprego. Tem entrevistador que gosta de conversar. Eu passei por isso numa entrevista de emprego. Quando a recrutadora pediu para a gente se apresentar, já falei até sobre isso, mas eu foquei a questão da mentira, né? Que tinha gente mentindo, inventando. Então eu fui um terceiro a me apresentar. Então eu me apresentei e tal, quem eu era. Ela perguntou, o que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Eu falei, eu gosto de ler, eu gosto de ouvir música, gosto de estar com a minha família e tal. E ela começou a perguntar. Eu falei também alguma coisa relacionada a filme. Ela começou a perguntar que tipo de livro eu gostava de ler, que tipo de música eu gostava de ouvir, e aí começou a puxar assunto. Então a mulher começou a conversar comigo ali, puxar assunto. Ela queria me conhecer melhor. Ela não fez isso com os outros que estavam antes de mim, e com alguns que vieram depois de mim, ela também não fez. Sou melhor do que os outros? Não, não sou melhor que os outros, mas ela achou que de repente ela podia extrair de mim um pouco mais, porque ela percebeu que eu tinha algo mais para oferecer. E isso me fez entrar na empresa, tá? Só essa dica. O resultado desse processo é que eu fui admitido na empresa. É isso que eu quero falar para você, tá? Aqui, ó, cuide bem da sua carreira profissional. E no segundo semestre desse ano eu lancei aqui, ó, meu livro mais recente, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Olha aqui, ó. O foco desse livro é muito isso aqui, ó, família. É muita questão espiritual, sabe? O que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos? Esse é um dos capítulos. Então, nesse capítulo eu falo sobre o significado disso. O que é que nós estamos colocando diante dos nossos olhos?
que tipo de programa, que tipo de vídeo, que tipo de filme. Outro capítulo, quais são os critérios que devemos adotar para não permitir que coisa má entre nos nossos lares. Pois é, então aqui eu falo bonitinho, os filtros que nós temos que adotar. E esse livro aqui não é um livro religioso não, tá? Porque você está vendo esse vídeo aí, você está achando, embora eu tenha muito texto bíblico aqui, para dar base, para corroborar aquilo que eu falo, as minhas ideias, eu estou falando de Bíblia, não estou falando de religião, que a religião A, B ou C é certo, que é errada não. Estou falando de Bíblia, de palavras de Deus e de conceitos de ética, de moral, e são muito importantes para qualquer família, tá? Então, nesse capítulo aí, quando eu falo sobre quais são os critérios que devemos adotar para não permitir coisa má entre os nossos lares, pois é, outro capítulo que eu tenho desse livro, são 4 capítulos, eu falo sobre o porquê que os nossos olhos são o espelho da nossa alma. Aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos reflete aquilo que nós somos. Então eu falo com muitos detalhes. E o outro capítulo eu falo sobre por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares. Pois é. Além disso tem as companhias. Que tipo de pessoa entra na nossa casa? Entra na nossa casa para falar mal de alguém? Para levantar contenda? Se ela entra na nossa casa para falar mal de alguém, pode ter certeza que ela entra na casa de alguém para falar mal de nós. Tá? Então tá aqui, ó, muito importante esse livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. É para trazer despertamento para como nós devemos estruturar as nossas famílias. Está em tempo. Hoje é dia 6 de dezembro de 2024. Está em tempo de você mudar a história da sua família. Ah, você está vendo, já está... É independente do mês, pode ser dezembro, janeiro, fevereiro, mas não importa qual seja o mês. Excelente livro para você adquirir, para você mesmo ler, para você mesmo adquirir esse conhecimento, para você mesmo adquirir esse despertamento espiritual, para você mesmo ser inspirado por Deus para alcançar esse verdadeiro avivamento, tá? E para você abençoar a vida de alguém para que essa pessoa também possa alcançar esse avivamento verdadeiro. Pessoas avivadas formam famílias avivadas. Famílias avivadas contagiam positivamente todo o entorno, vizinhança, ambiente de trabalho, ambiente de colégio, contagiam positivamente a igreja. Famílias avivadas, que porventura sejam cristãs, fazem igrejas avivadas. Olha que legal esse livro, ó. Primeira orelha, texto para nossa meditação. Segunda orelha, minhas redes sociais. Quarta capa, um texto para nossa meditação. Ah, onde é que você vai comprar esse livro? Vamos lá. Amazon.com.br. Amazon.com.br, versão impressa está lá. Você vai botar o nome do livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Está aí nos comentários. Outro portal, estantevirtual.com.br. Estantevirtual.com.br. Você vai lá, vai comprar bonitinho, vai colocar lá na pesquisa o nome do livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Outro portal, umlivro.com.br. umlivro.com.br. Vai colocar lá na pesquisa o nome do livro e vai adquiri-lo. Caso você consiga clicar aí no link e ele abrir, beleza. Se não conseguir, o passo a passo está aí nos comentários. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, para trazer despertamento espiritual para você e para a sua família. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são muito importantes, são gratuitos, levam apenas alguns segundos. E quando você faz isso, você está informando que você gostou, que o vídeo é bom, que você quer que mais pessoas vejam, e mais pessoas sejam edificadas, mais pessoas sejam transformadas, a palavra possa ser levada adiante. E você informa assim, fazendo a sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento, que o vídeo é bom, que você quer que mais pessoas vejam, que o vídeo é importante, é relevante e que ele pode viralizar nas redes sociais. Vamos lá. Tema da mensagem:
a verdadeira pregação da palavra. Caso você queira me convidar para pregar na sua igreja, telefone para contato está aí. Não cobro nada para pregar. Sou membro do Ministério Sagrado na Terra Ferida, na Matriz, em Nova Iguaçu. Sou um diácono, graças a Deus. Sou um dos professores de escola dominical da igreja. É isso. Então, a verdadeira pregação da palavra. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 12, a partir de agora. Vem comigo. Vocês mesmos vamos lá. Vocês mesmos sabiam, irmãos, que quão valiosa foi aquela visita que lhes fizemos. Vou repetir aqui. Vocês mesmos, irmãos, vocês mesmos sabiam, irmãos, quão valiosa foi aquela visita que lhes fizemos. Sabem como fomos maltratados e insultados em Filipos, porque antes de chegarmos aí, e quanto sofremos lá, entretanto, Deus nos deu coragem para repetir com toda a intrepidez a mesma mensagem a vocês, em meio a muita luta. Verso 3. Assim, vocês percebem que nós não estávamos pregando com quaisquer motivos falsos ou maus propósitos em mente. Não tínhamos intenção de enganá-los. Verso 4. Porque nós falamos como mensageiros de Deus, credenciados por Ele para anunciar a verdade. Não mudamos em uma vírgula. Não mudamos nem uma vírgula da sua mensagem para acomodá-la ao gosto daqueles que a ouvem, porque servimos exclusivamente a Deus, aquele que sonda os pensamentos mais profundos dos nossos corações. Vamos lá, continuando. Verso 5. Nunca procuramos, em nenhuma ocasião, ganhá-los com bajulação, como vocês sabem muito bem. E Deus também é testemunha que nós não estávamos fingindo ser amigos de vocês somente por ganância. 6.
quanto ao reconhecimento humano, nunca o pedimos, nem de vocês, nem de outros. 7. Embora, como apóstolos de Cristo, tivéssemos certamente direito a alguma honra da parte de vocês. No entanto, entre vocês éramos tão amáveis como uma mãe que alimenta e cuida dos próprios filhos. 8. Nós amamos vocês afetuosamente, tão afetuosamente que lhes demos não só a mensagem de Deus, mas também nossas próprias vidas. 9. Vocês não se recordam, irmãos, como trabalhamos tão arduamente no meio de vocês, noite e dia, nos fatigamos e suamos, a fim de ganhar o suficiente para viver, de maneira que as nossas despesas não fossem uma carga para ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus entre vocês. 10. Vocês próprios são nossas testemunhas, como Deus também é, de que temos sido puros, sinceros e irrepreensíveis perante cada um de vocês. 11. Pois vocês sabem que tratamos cada um de vocês como um pai trata seus próprios filhos. 12. Exortando, incentivando, para que vivam de maneira digna diante de Deus, que chamou vocês para terem parte no seu reino e na sua glória. Que o Senhor continue abençoando a sua palavra e que ela se faça presente, viva e real nos nossos corações. Bem, vamos meditar nesse texto durante esses minutos que nós temos aqui. E nós vemos que Paulo estava falando aqui para os Tessalonicenses algo que para nós, 2024 finalizando, e eu não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo aí, você já pode estar vendo aí em anos vindouros, 2025, 2026, sei lá, porque a internet ela nos torna atemporais. Já falei sobre isso várias vezes, não custa nada relembrar. Então aqui nós vemos que há uma realidade na igreja de hoje, essa palavra que Paulo está trazendo aqui. Se vocês prestarem atenção na leitura, eu vou ler novamente verso por verso, e nós vamos então meditar naquilo que Paulo está trazendo para nós. O cabeçalho já começa na minha Bíblia com o título A Verdadeira Pregação da Palavra, que foi o título que eu reproduzi aqui para você, que é o título da mensagem de hoje. Nós temos visto ao longo desses últimos tempos, os quais nos mostram que estamos realmente próximos do fim dos tempos, que temos visto muita gente pregar um evangelho falso. Paulo toca no assunto aqui de pessoas que exploram a fé, e nós vamos meditar acerca disso aqui. Paulo fala com muito carinho aos crentes de Tessalônica, fala trazendo uma exortação, um ensino muito forte
para que esses crentes se tornem crentes fiéis, fervorosos e com uma base espiritual bastante sólida. Vamos meditar aqui verso por verso. Vamos ler novamente. Vou começar pelo verso 1. Paulo pregando aqui. Vocês mesmos sabem, irmãos, que quão valiosa foi aquela visita que lhes fizemos. Então aqui Paulo está relembrando a esses crentes a importância do trabalho missionário dele. O quão valioso foi ele fazer aquela visita, ele com seu grupo, e pregar a palavra, coisa e tal. Verso 2, ele relembra, olha, sabem como fomos maltratados e insultados em Filipos pouco antes de chegarmos aí. E quanto sofremos lá. Entretanto, Deus nos deu coragem para repetir com toda a intrepidez a mesma mensagem a vocês, em meio a muita luta. Aqui nós vemos Paulo falando o tamanho do sofrimento que ele passou para pregar a palavra. Citou em Filipos, quanto ele foi maltratado, todo o grupo, né? Não só ele, maltratado, insultado, coisa e tal. E nós vemos nos dias atuais muita gente sincera, honesta, muitos homens e mulheres de Deus que estão aí na internet, estão aí andando pelas igrejas, pregando a verdadeira palavra, trazendo a verdadeira pregação da palavra, a mensagem genuína, a mensagem verdadeira, estão sendo perseguidos, estão sendo criticados, estão sendo zombados, porque não estão se enquadrando no sistema gospel reinante aí. São aqueles pregadores que cobram para poder pregar, são aqueles que cobram oferta, já perderam totalmente o sentido do que é a pregação da palavra. Se tornaram profissionais da pregação, se tornaram profissionais. Então já deixaram de lado a essência do verdadeiro evangelho, que é dar aquilo que nós recebemos de graça. E nós temos muito isso aí nos dias atuais. Então Paulo relembra o quanto ele foi maltratado, foi insultado junto com sua equipe. Mesmo assim, ele não desistiu de pregar. Com a mesma intrepidez que ele pregou lá onde ele foi perseguido, ele estava em Tessalônica pregar. Vamos continuar, verso 3. Assim, vocês percebem que nós não estávamos pregando com qualquer motivo, com quaisquer motivos falsos ou maus propósitos em mente. Não tínhamos intenção de enganá-los. Nos tempos de hoje, muita gente não é perseguida, muita gente não passa assim sufoco para pregar, porque não prega com os motivos verdadeiros. Quando a gente prega com a motivação verdadeira, que é anunciar o Evangelho de Cristo, que é denunciar o pecado. Quando eu falo denunciar o pecado, não é esculachar o pecador, como tem gente que faz aí, não. Denunciar o pecado é trazer a palavra de Deus e mostrar, ó, aqui, ó, a Bíblia diz que isso está errado, a Bíblia diz que isso aqui está errado. Isso é denunciar o pecado. A própria palavra já age, já traz o despertamento, a própria palavra liberta. Jesus falou, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado a vocês. Certo? Vamos continuar? Verso 4, Paulo diz assim, porque nós falamos como mensageiros de Deus, credenciados por Ele, para anunciar a verdade, não mudando nenhuma vírgula da sua mensagem, para acomodá-la ao gosto daqueles que a ouvem.
porque servimos exclusivamente a Deus, aquele que sonda os pensamentos mais profundos dos nossos corações. Olhem como é que esse verso 4 bate perfeitamente com o que está acontecendo nos dias de hoje. Já falei em outros vídeos e vou ressaltar nesse aqui. Eu vou me colocar como exemplo, que é para ninguém ficar ofendido ou especular que eu estou falando desse ou daquele outro. Vamos lá. Eu anunciei para vocês aí ao longo desse vídeo, eu falei várias vezes, eu não cobro para pregar. Sabe por que eu não cobro para pregar? Primeiro que a Bíblia não me autoriza a cobrar para pregar. Para começo de conversa, não há nenhuma base bíblica para eu cobrar para pregar. Pelo contrário, e esse texto aqui, daqui a pouco eu vou ler um verso novamente, que fala sobre isso. Então, a partir do momento que eu não cobro para pregar, o que acontece? Eu tenho a minha independência. Eu posso falar aquilo que realmente Deus mandou falar. Eu posso pregar aquilo que realmente está na palavra. Eu não preciso acomodá-la, a palavra, para agradar aos interesses de quem está ouvindo, para eu não perder a boquinha, sabe? Porque se eu estivesse ganhando para pregar, eu ia ter que me segurar em muitas ocasiões. Eu não iria poder denunciar determinados pecados. Se eu estivesse recebendo para pregar a palavra de Deus, eu não ia poder chegar aqui, por exemplo, e denunciar os pastores que estão transformando o púlpito em comitê de campanha. Tem muito pastor que transformou a igreja em comitê de campanha. Tem muito pastor que transformou o púlpito em palanque eleitoral. Era essa palavra que eu queria usar. Palanque. Pois é. Eu não ia ter essa liberdade. Se eu estou recebendo, então a partir do momento que eu chego aqui, denuncio. Pastor fulano de tal, pastor Beltrano da Silva Oliveira, pastor Cicrano de Oliveira Moraes. Se eu estou denunciando, eu nunca mais vou voltar naquelas igrejas para pregar. Certo? Vou perder a boquinha. E se eu perder a boquinha, eu vou perder dinheiro. E é o que muitos estão fazendo hoje aí, para não perder a boquinha. Eles se calam, eles sabem que tem muita coisa errada, mas eles não falam e não vão falar. Não vão falar porque eles recebem para pregar. Então eles não têm autoridade nem espiritual e nem moral para chegar e denunciar nada. Porque senão eles vão perder a boquinha. E aqui, o texto que eu acabei de ler, explica muito bem explicado sobre isso. Vamos continuar a leitura. Nunca procuramos, em nenhuma ocasião, ganhá-los com bajulação, como vocês sabem muito bem. E Deus também é testemunha que nós não estávamos fingindo ser amigos de vocês somente por ganância. Olha aqui, de novo falando. Ganância, dinheiro, pois é. Então hoje você vê um monte desses itinerantes que tem por aí. Não tem como eu não falar, mas eu vou abrir novamente o parênteses aqui. Não são todos. Tem pregadores sérios que eu vou chamá-los de evangelistas, tá? Que esse seria o nome correto. Que são convidados para pregar nas igrejas, levam a palavra de Deus verdadeira, levam a palavra de Deus genuína, não estão corrompidos pelo sistema, não recebem para pregar, não cobram para pregar. Então esses pregadores da palavra, esses evangelistas, mesmo que em tese não tenham esse título, que não tem em nenhum lugar da Bíblia que alguém tenha que ser nomeado evangelista, eles fazem essa função, pregam a palavra. Quando eu me refiro a itinerante, eu falo daquele que não é sério. Itinerante é aquele que quer ganhar dinheiro pregando a palavra. Esse aí já está totalmente entregue na mão de Satanás. Esse aí já se tornou profeta de Baal. Não dá nem para dar crédito naquilo que ele prega, porque ele não. Primeiro que muitos deles vivem a vida de pecado. Aí você está julgando. Os escândalos estão aí, toda hora aparece.
Já fiz vários vídeos falando, toda hora aparece um escândalo diferente, toda hora. E vai aparecer muito mais. Ai, tá jogando praga. Eu não estou jogando praga, a Bíblia fala que a parábola do trigo e do joio tem que acontecer. Jesus, quando ensinou sobre a parábola do trigo e do joio, foi para falar disso. Está começando a limpeza dentro da igreja, está começando a depuração dentro da igreja, está começando. Então muitos escândalos vão aparecer ainda mais. Então, quando eu me refiro a itinerantes, eu me refiro a esses que não são sérios, tá? A esses que são profissionais do Evangelho. Sabem que vivem uma vida toda torta, toda errada, mas eles estudam lá a palavra, decoram lá algumas coisas lá e pregam, mas eles vão até aqui, no raso. Eles não podem aprofundar, porque senão eles vão se condenar. Não podem. Eles não podem denunciar. Não podem denunciar pecado se eles vivem no pecado. Sabe aquela história da casa de ferreiro, espeto de pau? Sabe aquela coisa do telhado de vidro? Então eles não podem falar. E não vão falar. E por isso que a gente vê muita coisa errada acontecendo. E muitos que estão aí pregando aqui e ali, bajulam por causa da ganância. Ficam grudados lá na barra lá da calça do pastor, para não falar outro lugar. Ficam grudados na barra da calça do pastor, que é presidentão de igreja grande, que tem bufunfa, que tem pila, que tem grana para bancar. Então ficam bajulando esses pastores. Aí eles recebem convite para pregar. Você pode ver que são os mesmos. Uma prega aqui, prega ali, porque eles estão agarrados ali na barra da calça dos pastores, por pura ganância, como eu acabei de ler aqui, bajulação, para poder. Só que Paulo denuncia, ele fala que ele e a equipe dele nunca fez isso, tá? Sempre foram verdadeiros. Vamos continuar o texto. Olha o que Paulo fala. Quanto ao reconhecimento humano, nunca o pedimos, nem de vocês, nem de ninguém, nem de vocês, nem de outros. Vou continuar, vou repetir a leitura aqui. Quanto ao reconhecimento humano, nunca o pedimos, nem de vocês, nem de outros, embora, como apóstolos de Cristo, tivéssemos certamente direito a alguma honra da parte de vocês. No entanto, entre vocês éramos tão amáveis como uma mãe que alimenta e cuida dos próprios filhos. O que é que a gente vê no dia de hoje aí? Tanta gente arrogante, né? Esses que ganham muito dinheiro, chegam cercados de segurança, de assessores, ninguém pode chegar perto. E eles querem ser honrados, querem ser reconhecidos. Bota aqueles anéis bonitos para mostrar que eles são teólogos. E quando você, de repente, cai na besteira de chamá-los pelo nome, eles fazem questão. Sou o pastor fulano. Eu conheci um aqui, onde eu morava aqui, o cara tinha acabado de ser ordenado, ser consagrado pastor, a gente estava acostumado a chamá-lo pelo primeiro nome. Aí um irmão, coitado, um irmão humilde foi chamá-lo pelo nome, ele falou, não, pastor fulano. Olha, eu sou diácono, eu fui criado aqui, né, com 17 anos eu me converti. Então, quando eu fui consagrado ao ministério diaconal, em 1998, eu tinha 32 anos. De repente, eu vi irmãos que me conheciam desde quando eu me converti, começaram a me chamar, o diácono Márcio. Eu virei para esses irmãos, irmão, precisa disso não. Não, mas o irmão é diácono. Eu sei, mas não tem problema, me chamar de Márcio. Que diferença vai fazer? Que diferença vai fazer se alguém me chamar de Márcio? Ou de diácono Márcio? Não preciso disso não. Mas tem gente que cobra, tá? Não, fulano, eu sou o diácono fulano. Eu sou o presbítero fulano. Não, eu sou evangelista fulano. Eu sou missionário fulano. Eu sou o pastor fulano. Vocês sabem que isso existe. Arrogância pura. A gente não leva nada disso nessa vida. Quando nós formos ao céu, nós seremos todos irmãos em Cristo. Sabe? A honraria, assim, a gente vê algumas igrejas aí, de presbítero para cima, senta aqui no altar. Por isso que a gente vê um montão de gente no altar, aquela pose.
E tem uns que tipo assim, não pego água não. Eu só pegava água quando eu era diácono. Quem tem que pegar água pro pregador é diácono. É obreiro. Eu sou presbítero, não pego água. Como se fosse cair a mão do otário. E eu já preguei em igreja que o pastor, presidente da igreja, ele foi lá pegar água para mim. Como é que pode isso? A humildade do pastor, presidente da igreja, desceu, foi lá no bebedouro e não pediu nem para o obreiro fazer, ele mesmo foi lá e colocou um copo d'água no púlpito para mim. O pastor, presidente da igreja. Em algumas igrejas eu vi isso, o pastor. E aí você, não, eu sou presbítero. Não, mas sabe? E Paulo mostrando aqui, mesmo ele sabendo que em tese ele poderia ter tido aquela honra como apóstolo, mesmo assim ele estava no meio do povo ali, cuidando do povo, como uma mãe que cuida dos filhos, protegendo. Entenderam? A humildade que Paulo estava chamando, mostrando, e ele tinha bagagem espiritual para falar isso, tá? A gente não está falando de uma pessoa qualquer não, a gente está falando de Paulo. Olha ele continuando falando aqui. Nós amamos vocês afetuosamente. Tão afetuosamente que lhes demos não só a mensagem de Deus, mas também nossas próprias vidas. Paulo estava falando que eles ali não somente pregaram a palavra de Deus, mas ali eles se doaram, se aproximaram, se fizeram amigos, como Paulo falou no verso anterior, como a mãe que cuidou dos filhos. Vamos continuar a leitura. Vocês vocês não se recordam, irmãos, como trabalhamos tão arduamente no meio de vocês? Aqui está fazendo uma pergunta, vamos lá. Vocês não se recordam, irmãos, como trabalhamos tão arduamente no meio de vocês? Noite e dia nos fatigamos e suamos a fim de ganhar o suficiente para viver, de maneira que as nossas despesas não fossem uma carga para ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus entre vocês. Olha que forte esse verso que Paulo escreve aqui. Ele começa perguntando para os irmãos, se os irmãos não se lembravam de como ele e a equipe dele trabalharam, noite e dia, ganhando dinheiro para se sustentarem, para não serem pesados para os irmãos. Então é inadmissível, e eu tenho liberdade para falar, como eu falei, eu não recebo para pregar, portanto eu não tenho rabo preso. É inadmissível um pregador, vou colocar as aspas de propósito, um pregador itinerante cobrar 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 para pregar. Pior do que ele cobrar isso é a igreja pagar. Enquanto dentro da igreja, os domésticos da fé às vezes não têm dinheiro para o ônibus para poder ir para a igreja, às vezes vão andando porque não tem dinheiro, vão e voltam andando no sacrifício, às vezes não tem um alimento para botar na mesa, porque a igreja, ao invés de olhar a ação social, aí quando quer fazer ação social, quer fazer campanha dentro da igreja para arrecadar fundo, quando na verdade dízimos, ofertas estão ali para isso, não estão ali para sustentar pançudo, que cobra 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, passar por dia assim, ó, o relógio Rolex, aquele dedo cheio de anel, aquele pescoço cheio de cordão, aquele carrão do ano blindado muitas vezes, aquela pose, morando nos melhores bairros da cidade. Pois é, tudo às custas da oferta do dízimo que os irmãos dão, porque não querem trabalhar, porque querem viver do Evangelho. Tem uns que estão começando aí ficam andando por aí pregando, aí a família passa necessidade, para não passar necessidade muitas vezes ficam andando por aí pelas igrejas pedindo. Conheço vários. Na Baixada Fluminense, onde eu morei, eu conheci vários. Aí os caras não querem trabalhar, que acham que se começar a trabalhar não podem pregar a palavra. Como assim? Como assim?
começar a trabalhar, não pode pregar a palavra? O que é isso? Onde é que está isso? Onde é que está escrito na Bíblia? Paulo está mostrando aqui. Ele trabalhava, ganhava dinheiro e pregava a palavra mesmo assim. Se você é casado e está pregando a palavra, sua obrigação é trabalhar. A Bíblia diz isso para você. O casado cuida da família. Não deixa a família passar fome. Não deixa a família passar necessidade. Nem necessidade financeira, nem necessidade emocional. Tem pregador, não. Um mês fora de casa fazendo a obra. Tu tá fazendo a obra, pregando a palavra. O Ricardão tá fazendo a obra lá na tua casa, lá, cuidando da tua mulher, o seu otário. Ai, você tá ofendendo. Não, tô ofendendo. Tem vários casos desse aí. Um mês o cara pregando fora, deixando de dar assistência dentro de casa. A própria Bíblia fala que o cara não pode negar à mulher aquilo que é dela de direito. 1 Coríntios 7. E a mulher também não pode negar ao homem que é dele de direito. Não, aí tem mulher que todo dia dentro da igreja. Todo dia, o tempo todo, enfiado dentro da igreja. E passa semanas, até meses sem cumprir a parte dela. Cumprimento do dever de 1 Coríntios 7. Dever sexual mesmo. Mulher casada. Homem casado. Aí enquanto a mulher tá direto aí, a irmãzinha lá do fogo na Xerebenebe, tá dando pro marido dela aquilo que ela como esposa não tá dando. Pois é. Então são essas necessidades aí que quem prega a palavra tem que estar atento. Tem que cumprir com todos os seus deveres, os materiais, os emocionais, os financeiros, tudo bonitinho. E Paulo fala aqui pro povo, a gente trabalhava, a gente não era pesado não, tá? Voltando aqui para o material financeiro, a gente não era pesado, a gente não ficava nas costas de vocês não. E que isso sirva aí para vocês. Vocês que são líderes, pararem de ficar pagando para esses pregadores da palavra aí. Vocês têm que parar com isso. Se a pessoa disser para vocês, eu cobro tanto, você, tchau. Se eu fosse de gente de igreja, eu ligasse para alguém para pregar, não, eu vou aí, você me paga R$1.000, fica na tua casa. Eu tenho essa coragem. Se você não tem, tá na hora de você aprender dentro da palavra, passar a ter. Tá? Vamos continuar a leitura. Vocês próprios são nossas testemunhas, como Deus também é, de que temos sido puros, sinceros e irrepreensíveis perante cada um de vocês. Olha a autoridade espiritual de Paulo para falar isso. Ele chamou a atenção dos irmãos da igreja lá de Tessalônica. Vocês são testemunhas, do mesmo jeito que Deus também é, que nós temos nos apresentado sinceros, puros e irrepreensíveis. E aí? Será que essa galera que anda por aí pregando tem essa bagagem para falar isso? Vai poder chegar para falar? Não, vocês sabem, tá? Como Deus também sabe, que nós temos nos apresentado sinceros, puros e irrepreensíveis. E aí? Será que essa galera tem essa bagagem para falar isso? Será que essa galera tem essa bagagem? Infelizmente o que a gente vê cada vez mais é que muitos não têm essa bagagem não. Os escândalos toda hora aparecem aí. E aí? Vou deixar essa pergunta aí. Você se garante a falar isso? No meio do povo? Que você se apresenta sincero, puro e irrepreensível? Se garante mesmo? Vou deixar para você. Você tem certeza que essa galera que anda por aí, que você fica convidando e pagando para pregar, será que eles têm essa bagagem moral, espiritual? Vamos lá. Vamos continuar a leitura. Estou no verso 11 agora, o penúltimo verso. Pois vocês sabem que tratamos cada um de vocês como um pai trata seus próprios filhos. E vou fechar aqui, 12. Exortando, incentivando
para que vivam de maneira digna diante de Deus, que chama vocês para terem parte no seu reino e na sua glória. Aqui eu encerro falando o quanto está fazendo falta esse tipo de mensagem, o quanto está fazendo falta esse tipo de pregador. Quando Paulo fala que ele e a sua equipe trataram os irmãos como o pai trata os filhos, e aí ele fala como é que um pai trata os filhos. Ao mesmo tempo que ele exorta, chama atenção, ele incentiva para fazer com que as pessoas que estavam ouvindo eles entendessem o quão é importante elas tomarem parte no reino de Deus e na sua glória. O que a gente vê hoje é muito oba-oba. É pregador que fica por aí entregando revelamento, entregando visagem, entregando profetada, e tome chave de carro, tome chave de casa, e tome papel e caneta porque tem processo, porque o anjo está com uma caneta de ouro na mão, tome reteté, tome ribalabandaia de comanai, toma alabanta epidaraflácia andarai, toma decanta labachúria de comanai para cá, toma, diga pro teu irmão do lado, aquela encheção de saco, vazia, fútil, vã. Aquela mensagem coach, de autoajuda, que não tem confrontação com o pecado, que não denuncia pecado, que não aponta para Jesus como o único que leva ao céu, porque só há um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, ninguém tem coragem para falar sobre isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ninguém tem coragem mais para pregar isso. Então, hoje é só aquela mensagem rasa, como eu falei. Se os caras cobram para pregar, eles não podem aprofundar. Se os caras cobram para pregar, eles têm que pregar essa coisa de coach mesmo, de autoajuda, essa coisa de entregar chave disso, daquilo outro. Eles não podem anunciar pecado. E Paulo está combatendo isso aqui nesses textos. Então, quando a gente vem aqui para pregar a palavra, sinceramente, a minha preocupação é fazer a obra do Senhor. A minha preocupação é trazer a palavra de Deus como ela é, verdadeira, genuína. A minha preocupação não é aqui não é aqui pregar mensagem de autoajuda. Minha preocupação aqui é pregar a palavra de Deus como ela é. E quando Paulo fala sobre isso, quando Paulo fala que ele e a sua equipe tratar aqueles irmãos como um pai trata os filhos, exortando, é o que todos nós que pregamos a palavra de Deus com seriedade procuramos fazer. Mostrar aquilo que está errado. Quando nós viemos aqui denunciar as práticas erradas que estão acontecendo nas igrejas, é para exortar, para chamar atenção, para denunciar o pecado. Mas ao mesmo tempo também, quando nós incentivamos, quando nós falamos que todos nós devemos buscar estudar a palavra de Deus, devemos buscar orar mais, devemos buscar estudar mais a palavra, devemos buscar jejuar mais, fazer mais propósitos e ser mais vigilantes, cuidando para não cairmos em tentação, nós estamos procurando incentivar as pessoas a alcançarem o reino de Deus, a alcançarem a glória de Deus, sabe? Começarem a aprender a selecionar amizades, porque existem lugares que não cabem mais para nós no estágio atual de vida espiritual que nós vivemos. Então você, meu irmão, minha irmã, você que conhece a palavra, que é crente, preste atenção no que eu vou falar. Tem ambientes que não cabem mais você. Ah, quais ambientes? Eu vou te falar agora vários. Vamos lá. Sabe aquele futebol que você joga com os seus colegas de trabalho? Enquanto estiver rolando só o futebol, ok. Não tem nenhum pecado de jogar um futebol. Se não for em horário de culto, coisa, então não tem problema nenhum. É um esporte super saudável. Agora, acabou o futebol, vaza, mete o pé. Porque muitas vezes, depois desse futebol, a galera sai para comer um churrasco, para tomar uma cerveja. Nessa de tomar uma cerveja, aparece as Maria Tulipa. Aí aparece as Maria Tulipa dando mole, muitas vezes dando mole, Satanás cutuca elas.
elas vão dar em cima daquele que de repente está de boa lá, não está bebendo, está de boa. Estou falando por experiência própria, não foi no futebol que aconteceu não. Eu era moleque novo, eu tinha meus 23 anos, era uma noite de trabalho, eu trabalhava em 2 empregos nessa época, um de dia e um à noite. O emprego da noite, eu me lembro, era uma sexta-feira, era para a gente sair 1h da manhã, que era o nosso horário de trabalho, mas por algum motivo, as empresas que tinham que entregar os cheques, eu trabalhava em compensação à noite, então todas elas entregaram os cheques muito cedo, então o nosso trabalho acabou um pouquinho antes das 11 da noite. Aí os colegas, pô, vamos lá no... eu trabalhava atrás da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Uma rua que ficava ali atrás da Central. Aí a galera pegou o ônibus, nós pegamos o ônibus ali e fomos pro Amarelinho, na Cinelândia. Meus colegas que vinham para cá, pro mesmo bairro que eu aqui, pô, vamos lá, Márcio, não tem problema não. Pô, eu tava com fome, eu não vi nenhum problema de entrar no Amarelinho e pedi uma porção lá para eu comer. Era um arroz com linguiça, farofa, molho à campanha. Eu pedi uma Coca-Cola, tô lá de boa. A galera tá lá bebendo, o pessoal conversando, todo mundo rindo, brincando. Eu tava rindo, brincando, até ali tava um ambiente saudável, só tinha homem e tal. De repente, naquela época, eu não sei se hoje em dia é assim, mas naquela época tinha mulher que queria se chegar perto do homem, mandava o garçom entregar bilhetinho, às vezes escrito no guardanapo. Tinha homem que também fazia isso também com mulher, naquela época, 1989, não sei hoje. Então tinha mais de uns 30 homens ali bebendo. O único que não estava bebendo era eu. As criaturas, eram 2 mulheres na mesa do lado, mandaram o garçom entregar um papel para mim, pedindo para eu pagar cerveja para elas. Eu virei pro garçom e falei, cara, tem certeza que é para mim? A galera toda está bebendo. O único que não está bebendo sou eu. Pô, essas mulheres elas deviam se ligar. Se eu não estou bebendo, é porque ou eu sou um ex-alcoólatra que não pode beber e que na verdade não deveria nem estar ali se eu fosse um ex-alcoólatra, ou eu sou crente e estou ali só, de repente, porque eram os colegas de trabalho. Era essa época do ano, inclusive, final de ano. Aí eu peguei e falei para elas e mandei o garçom falar, pô, que não tinha condição de eu pagar bebida, coisa e tal, porque eu era cristão. Inclusive, naquela época eu andava com muito folheto dentro da mochila, botei um folheto junto e mandei. Junto com o papel lá do guardanapo, o recado delas, eu mandei de volta um folheto. E não sei a reação delas, nem olhei. Se ficaram sem graça ou se ficaram chateadas, não olhei, não quero nem saber. Então eu aprendi. Acabei de comer e falei que ia embora. Eu não quis nem esperar meus colegas, que eles iriam sair 1h da manhã, no mesmo horário de sempre, tal, e viríamos todos para cá. Eu decidi ali mesmo acabar e meter o pé. E isso não era nem meia-noite. Eu dali mesmo, do Amarelinho mesmo, fui andando até a Praça Tiradentes, que era onde tinha o ônibus para cá, e vim embora para casa. Aquilo ali já para mim já foi o meu ponto de corte, já deu para mim. Então é isso que eu, voltando ao futebol aqui. Então o futebol não é o problema, mas tipo assim, já sabe que essas coisas rolam, vaza, mete o pé. Entendeu? Aprender a vigiar, a fazer parte do reino de Deus, a fazer parte da glória de Deus, cuidar da vida espiritual, não enveredar pelo caminho do pecado. Então, quando a gente está aqui, a gente está procurando trazer esse tipo de conteúdo. É a pregação da verdadeira palavra de Deus, a verdadeira pregação da palavra de Deus. Então, tem ambientes que não dá mais para nós. Então, dei esse exemplo. Aquela roda que, de repente, aquele monte de homem mostrando aqueles vídeos, sabe? Aquelas cenas bem educativas, sabe? Isso não é mais ambiente para nós estarmos perto. Vamos lá. Outro exemplo. Quando tem aquela roda dentro do trabalho falando mal do chefe, isso não é ambiente mais para nós. Mas sabe aquela roda dentro da igreja, falando mal da liderança, falando mal do pastor, que existe, você sabe muito bem que existe?
Quando a gente chega num patamar de vida espiritual elevado, não cabe mais para a gente participar desse tipo de conversa, não cabe mais para nós. Não há mais razão de ser para nós participarmos disso, sabe? Ah, mas como é que a gente ganha alguém para Jesus sem se isolar? Eu não falei de se isolar, eu falei de colocar limite. Então, muita gente tem familiar que não é crente, familiar que é desviado, coisa e tal. Então, tem aquela festa, beleza, você vai lá, participa. Eu já participei de várias. Eu participei de várias quando eu era casado. A família da minha ex-mulher. Tranquilo. Pá, todo mundo ali conversando. Nós tínhamos um ponto X de corte aqui. Quando o negócio começava já, o pessoal já chapado, já começava chapado, começava a ficar inconveniente, a gente se olhava, ó, é hora de meter o pé, saída pela direita. A gente vazava. Mas a gente fez a social. A gente chegava lá, participava da social, mas na hora que o negócio começava a ficar mais estreito, a gente sabia que era hora de meter o pé. Isso é importante a gente saber. Tá? Então tem lugar que não dá mais pra gente. Não dá mais. Então quando a gente vem aqui pregar a verdadeira palavra, a gente está falando é disso. Não tem aqui mensagem de coach, não tem aqui mensagem de autoajuda, mensagem de só vitória, não. Tem mensagem que você tem que orar, que tem que jejuar, que tem que consagrar a vida, que tem que estudar a palavra de Deus e que tem que vigiar e coisa e tal, para que possa crescer espiritualmente. É isso que é. Então é isso que eu quero que os irmãos entendam. Meu desejo é esse. Bom, somente até aqui foi o que o Senhor ministrou aos nossos corações e o tema da mensagem foi a verdadeira pregação da palavra, baseada na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 12. E que o Senhor continue abençoando a sua vida, a minha vida, e que nós possamos crescer espiritualmente cada vez mais. Bem, aqui eu faço um convite rápido. Quem é você que está do outro lado aí? Você já abriu seu coração para Jesus? Já permitiu que Jesus faça parte da sua vida? Aproveita esse momento aí. Aproveita esse momento. Eu não estou te convidando para entrar para a igreja A, para a igreja B ou para a igreja C. Estou te convidando a abrir seu coração para Jesus. E depois você vê uma igreja que se adeque. Sei lá, uma igreja que seja perto da sua casa, ou uma igreja que você goste, enfim. É importante estar numa igreja em comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, é importante. Não sou desigrejado, mas o meu convite aqui é para você abrir seu coração para Jesus em primeiro lugar. Beleza. Isso é para você que ainda não fez isso. Agora eu quero falar para você que está me vendo aí. Você um dia abriu seu coração para Jesus, fez parte de uma igreja, teve até um ministério nas mãos, teve até um cargo, mas se afastou. Não aguentou as tentações, ou se decepcionou com o pastor, ou se decepcionou com a liderança, sei lá por quê. Desanimou, desistiu, saiu fora. Você não acha que está na hora de voltar? Eu digo para você, aproveita esse momento e encaminha aí para Deus a sua oração. Você diga para Deus que você está voltando para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. E ao outro grupo que eu quero falar para você agora. Você está na igreja, você ainda não desviou, está lutando pra caramba, tá? Sabe, com aquele momento que a Bíblia diz, pô, meus pés resvalaram, quase caí, você está nessa. Aproveita esse momento, volta o vídeo, vê desde o começo da mensagem e peça a Deus inspiração e que você possa abrir o seu coração nesse momento para você firmar os seus pés na palavra de Deus, na oração, para você firmar os seus pés na caminhada com Jesus. Amém? Deus continue abençoando grandemente a sua vida, esse é o meu desejo. Muito obrigado que você ficou até aqui, muito obrigado que você me deu atenção, permitiu que eu entrasse na sua casa e
eu quero fazer o convite mais uma vez para você. Se inscreve aqui nesse canal, nessa plataforma. Se inscreve aqui. Continue me acompanhando aqui. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. E compra meus livros. Compra meus livros aí. Me ajuda a fazer com que eu me torne um escritor best-seller, um escritor muito bem vendido. Me ajuda a fazer com que os meus livros alcancem excelentes índices de venda. Eu tenho certeza que você vai gostar de cada livro que eu escrevi. E eu espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.